Fala pessoal, se você não usa o ChatGPT ainda, você provavelmente está perdendo muito tempo. Esse cara te ajuda a acelerar vários processos, inclusive aqui no Power BI, e tem N vídeos aqui na internet já falando sobre isso. E hoje eu vou te mostrar o meu método, como é que eu costumo criar os meus prompts, como é que eu costumo acelerar o processo com o ChatGPT nas transformações em Power Query. Fica aí que eu vou te ensinar esse método em 3 passos super simples. Então, bora aqui para o meu Power BI. No Power BI eu tenho esse modelo que o meu cliente entregou, que tem informações sobre projetos, a sua data de início, a data fim e o status do projeto, tá? Essa data fim, o cliente me falou o seguinte: Rafael, se o status for iniciado, é uma data de projeção, então não é a data fim de fato. Se for finalizado, de fato é a minha data fim. E o que ele quer é o seguinte: calcular a quantidade de dias úteis entre a minha data início e a data fim, quando o status for finalizado, ou a data início e a data de hoje, quando o status for iniciado. Perfeito? Então bora fazer isso, e para fazer isso, para acelerar e facilitar, a gente vai usar o ChatGPT. E a primeira dica que eu vou te fazer é essa: tenha um bom modelo para o ChatGPT. E o que seria um bom modelo para o ChatGPT? Reduza a quantidade de colunas aqui no Power Query e a quantidade de linhas, para você facilitar e até, se necessário, copiar a tabela e disponibilizar. Nesse caso de hoje a gente não vai fazer isso. Eu só reduzi a quantidade de colunas. Vou trazer só colunas necessárias. Projeto do ID é necessário? Para esse meu projeto não. O nome já resolve. Então eu vou aqui, ó, remover essa coluna. Outro item importante é garantir que o ChatGPT saiba o nome de todas as colunas que tem no meu Power Query. E para fazer isso de forma simples, você pode tipar os dados de todas as colunas. Eu posso vir aqui, ó, e dar um Ctrl A. Selecionou todas as minhas colunas, vou vir na aba transformar e detectar o tipo de dados. Isso vai fazer com que todas as colunas sejam tipadas, e aqui na minha etapa você consegue ver que ele trouxe o nome da coluna e o tipo da coluna. Isso vai ajudar já no nosso prompt lá do ChatGPT. Então, beleza, já tenho o meu modelinho pronto para trabalhar, eu vou para o ChatGPT. No ChatGPT, o que é que eu quero? Eu quero fazer uma solicitação. E a nossa solicitação, ela deve começar com uma coisa: informando os dados que eu tenho. Eu vou dizer: ChatGPT, eu tenho esse modelo aqui e eu quero que você faça isso. Então, se eu passo o modelo que eu tenho e digo o que eu quero, sendo muito explícito, ele com certeza vai me entregar um resultado muito mais interessante. Então, segunda dica é um prompt organizado. Geralmente eu organizo nesses 2 tópicos. Falo para o ChatGPT o que é que eu tenho de dados e depois eu digo para o ChatGPT o que é que eu preciso que ele faça. E o que é que eu preciso que ele faça? É pegar esse meu dado aqui no Power Query. Então vou no meu editor avançado, vou copiar o meu projeto inteiro, ok? Tenha poucas linhas, né? Poucas etapas para facilitar. E vou dizer aqui, ó, eu tenho o seguinte projeto em Power Query. Vou dar um Shift Enter para quebrar linhas. Ctrl V. Vou dar Shift Enter para quebrar mais linhas e vou continuar dizendo o que eu quero. Eu quero que seja criada uma nova coluna. Então eu ser específico. Criar uma nova coluna, excluir uma coluna, dividir uma coluna. Isso é extremamente importante no nosso prompt, ou seja, é específico aquilo que eu quero que ele realize. Então, eu quero que seja criada uma nova coluna com a quantidade de dias úteis entre a minha data fim e data início. Opa, escrevi errado. Quando o status projeto for igual a finalizado. Então eu quero que ele crie uma nova coluna com
com a quantidade de dias úteis entre data fim e data início quando o status projeto for finalizado. E o dia atual e a quantidade de dias úteis entre o dia atual e a data início quando o status projeto for igual a iniciado. Então eu criei um prompt bem organizado. Eu disse, ó, crie uma coluna quantidade de dias entre início e fim quando o status projeto for finalizado e a quantidade de dias úteis entre início e fim, ou início e a data atual, quando o status projeto for igual a iniciado. Então eu dei dois comandos em um único comando, porque eu quero que ele faça as duas condições. Para ver se isso resolve, vamos dar um Enter e bora copiar o nosso código aqui para ver como é que saiu a minha saída, né? Copiar código. E vamos duplicar esse projeto e eu vou alterar nesse carinha aqui, certo? Primeiro que ele já deu erro. Vamos começar então para as correções de erros. Vejo que ele trouxe duas colunas, dias úteis finalizado e dias úteis iniciado. E eu não quero isso. E ele também trouxe erros, tá? Então bora começar erros aqui, ó. Eu vou copiar esse código de erro, clicando do lado aqui no meu erro. E vou dizer para o ChatGPT. Eu tive o seguinte erro. E ele já vai entender aqui qual é o problema e com certeza ele já vai resolver esse probleminha do erro. Vamos por parte, depois a gente resolve para ele juntar as duas colunas. Copiar meu código e eu vou duplicar de novo aqui, só para a gente ir vendo passo a passo o que é que ele fez. Vou dar um concluído. Opa, já trouxe aqui uma quantidade de dias, 51 dias, 64 dias. Quando eu olho aqui, por exemplo, nesse que está iniciado, dia 10, foi iniciado dia 10, até hoje, 3 dias, perfeito. Eu acredito que os números estejam corretos ou estão ali na ordem. E se a gente for olhar aqui no trabalho que ele fez exatamente isso. Ele validou aqui se os dias, né, o day of week é menor que 5, né? Então, se o dia inicia 1, 2, 3, 4, 5, então ele traz 1, caso contrário ele traz 0 e faz aí uma contagem, um list.sum dessa coluna. Ele criou um código bem complexo e bem legal aqui que a gente poderia estudar até para entender um pouco mais esse código que ele fez. Ele criou um bloco let-in dentro do próprio Power Query, então isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, pouca gente utiliza no dia a dia, eu acho bem legal. O que é que eu quero que ele faça agora? Eu quero que a coluna seja a mesma, né? Então o que é que a gente vai dizer? Se eu quero que a coluna seja a mesma, eu vou dizer, eu quero que a coluna de dias úteis iniciado e finalizado sejam uma só. Eu quero que as duas sejam uma só. Será que ele vai entender? Show de bola! Ele disse que removeu as colunas dias úteis finalizado e dias úteis iniciado. Eu vou copiar o código e vamos aqui, ó. Vou duplicar de novo, editor avançado e colar. E bam, ele já tem aqui a coluna de dias úteis entre a data início e a data fim para gente. Quando, por exemplo, o status é aguardando início, ele está trazendo nulo. E esse foi o terceiro dica, que é a correção de problemas. Basta que você tenha um erro, basta que você copie esse erro e passe para o próprio ChatGPT, que ele vai resolver o problema para você. E se você tem alguma coisa que não saiu como você queria, especifique, seja bem claro, em português bem claro, o que é que você quer que ele faça. A gente queria que ele unisse as duas colunas.
Então a gente pediu que seja uma única coluna, tanto dia úteis início quanto dia úteis finalizado. E aqui você pode usar essa ideia para várias necessidades, sempre lembrando que você precisa, primeiro, melhorar o seu modelo, deixe um modelo mais enxuto, com os tipos de dados corretos, para que o próprio ChatGPT identifique as colunas que você tem no seu modelo e o tipo dessas colunas e crie um prompt mais interessante, sempre passando no início o modelo que você tem e na sequência informando o que é que você quer, sempre muito específico, como eu falei. Eu quero criar uma coluna? Crie uma coluna. Eu quero dividir uma coluna? Divida uma coluna. Eu quero criar uma lista? Crie uma lista. Então seja sempre muito específico para facilitar e acelerar o teu processo de criação com o ChatGPT. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, né? E vai compartilhando com seus amigos para que esse conteúdo seja conhecido por mais outras pessoas e possa facilitar o dia a dia de outras pessoas aí, como você.